O pirata mais temido de toda a história ela aparece no Black Flag. Barba na cara, pavios acesos, olhar de demônio. Mas quase tudo que você acha que sabe sobre o Barba Negra é lenda. Então vamos separar o que é real do que é invenção e ver o quanto o jogo acertou. Prepara, porque a verdade é mais estranha que a ficção. Primeiro, ele existiu, e o jogo até usa o nome certo dele. No Black Flag, ele é chamado de Tet, e esse é um dos nomes reais do homem, Edward Tet, também escrito Tit. O apelido Barba Negra veio depois da fama. De onde ele veio ninguém sabe ao certo. A aposta mais forte é que nasceu em Bristol, na Inglaterra, por volta de 1680. Antes de virar pirata, ele foi corsário, um marinheiro autorizado pela coroa a atacar navios inimigos na guerra. Quando a guerra acabou, sobrou um bando de homens armados sem serviço. Muitos viraram fora da lei. Tet foi um deles, aprendendo o ofício sob as ordens de um pirata mais velho, Benjamin Hornigold, com base em Nassau. Em 1717, Tet capturou um grande navio negreiro francês, o Concorde. Em vez de vender, ele transformou o navio na própria máquina de guerra, reforçou o casco, encheu de canhões, cerca de 40, e rebatizou de Vingança da Rainha Ana. Com 40 canhões, ele tinha um dos navios piratas mais poderosos de toda a Era da Vela. Para você ter noção, muito navio de guerra de marinha de verdade tinha menos que isso. Não era um bandido no bote, era um senhor da guerra flutuante. E é aqui que a lenda começa a nascer, porque um navio desses, sozinho, já era motivo para render sem lutar. Agora a parte mais genial. O Barba Negra entendeu uma coisa que gênio de marketing levaria séculos para colocar em livro. O medo vende mais que a violência. Antes de um ataque, dizem que ele amarrava estopins acesos, aqueles pavios de canhão que queimam devagar, embaixo do chapéu e na barba. O rosto dele ficava envolto numa nuvem de fumaça, com os olhos brilhando no meio dela. Some a isso a barba enorme, trançada e a figura enorme. Parecia o próprio diabo subindo a bordo. Essa descrição vem da principal fonte sobre ele, uma história geral dos piratas, publicada em 1724. É teatro puro. Ele construiu um personagem, e o Black Flag copia esse personagem quase igualzinho. E aqui vem a maior surpresa. O pirata mais temido do mundo talvez quase nunca tenha matado. Não há registro de que o Barba Negra tenha assassinado prisioneiros antes da batalha final da vida dele. Repara, dizem que a fonte é praticamente única, então é para pegar com cuidado. Mas faz sentido. O terror funcionava tão bem que muitos navios se rendiam só de ver aquela figura e aquela bandeira, sem um único tiro. Para que gastar bala e homem se o inimigo já entrega o ouro tremendo? O medo era a arma, o sangue era o último recurso. O Black Flag coloca o Barba Negra em Nassau, e isso é real. Nassau foi a grande base pirata da época, quase uma república de foras da lei. Foi de lá que ele partiu para sua jogada mais audaciosa. Em 1718, o Barba Negra bloqueou o porto inteiro de Charleston, uma cidade rica da colônia americana. Ele parou os navios que entravam e saíam, fez reféns e exigiu resgate. Sabe o que ele pediu? Não foi ouro, foi um baú de remédios. A frota dele estava doente. A cidade pagou. Ele soltou os reféns e foi embora. Puro sangue frio. Só que fama demais chama caçador. O governador da Virgínia botou a cabeça dele a prêmio e mandou a marinha atrás. Em novembro de 1718, numa enseada chamada Ocracoke, o tenente Robert Maynard emboscou o Barba Negra. Foi uma luta brutal, corpo a corpo no convés. E aqui o mito encontra a realidade de frente. Dizem que o Barba Negra só caiu depois de levar 5 tiros e mais de 20 cortes de espada. Quando finalmente morreu, cortaram a cabeça dele e penduraram no gurupés do navio inglês, como troféu, e como aviso para todo pirata que pensasse em segui-lo. A carreira dele como pirata durou só uns 2 anos. A lenda durou séculos. Então, o Black Flag inventou o Barba Negra? Não. Acertou em cheio o essencial. O nome, a aparência, os pavios de fumaça, a base em Nassau, a figura que amedronta sem precisar matar. O jogo dramatiza, junta datas, encaixa ele na história do Kenway.
Mas o coração do personagem é histórico. O terror do Barba Negra era real, só que era quase todo ele encenação. E talvez seja isso que faz dele o pirata mais lembrado de todos. Ele não venceu com a espada, venceu com uma imagem. Se você curte descobrir a verdade por trás do Black Flag, se inscreve, porque no próximo a gente vai desvendar se Nassau era mesmo uma república pirata de verdade. Até lá, bons ventos.